8h03. Vamos voltar a Brasília porque a reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados e muita gente ainda não sabe o que significa isso, né? Juliana Martins, explica para nós aí de que forma que essa reforma pode impactar a vida dos brasileiros. Tá certo, Alex. Realmente é um texto que foi fechado ali aos poucos, ainda na semana passada. O próprio governador de Goiás, Ronaldo Caiado, acompanhou isso e falou sobre a falta de transparência, né? E sobre essa instabilidade, porque o texto ele foi modificado ontem várias vezes durante a semana, mas em linhas gerais, né? Esta reforma tributária, ela unifica 5 tributos, que são o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e o COFINS, e aí cria o Imposto sobre Valor Agregado. Agora a sigla desse imposto é IVA, e vai ter um IVA federal e um estadual e municipal, né? Aí o federal, ele vai substituir o quê? O IPI, o PIS e o COFINS. E aí ele vai se chamar CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Já o IVA dos estados e municípios, ele vai substituir 2 impostos, o ICMS e o ISS. E aí ele também vai ser chamado de IBS, Imposto sobre Serviços. E aí o que a reforma faz é que a cobrança de impostos ela não se acumule ao longo do processo produtivo, né? Já que as empresas elas vão poder descontar aí o imposto pago em cada etapa da produção, mas não existe de fato um cálculo no papel sobre qual o impacto real dessas mudanças sobre os preços para os consumidores, por exemplo, ou para as empresas também, né? E esta foi uma grande crítica do governador Ronaldo Caiado, né? E ele também colocou outra problemática na semana passada, que poderia ser um aumento nos produtos da cesta básica. E aí, depois de muita polêmica em relação a isso, o relator do texto, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele tomou uma definição que foi importante para a aprovação deste texto. E uma das definições que fez com que esse texto fosse aprovado foi que os itens da cesta básica e medicamentos aí usados para tratamento de doenças graves vão ficar isentos da cobrança de imposto. Mas isso vai ser definido em um projeto de lei. Ainda não existe um texto e esse foi mais um ponto criticado pelo governador. Em contrapartida, enquanto esses itens da cesta básica e parte dos medicamentos vão ser isentos, cigarros e bebidas alcoólicas vão pagar mais tributos. E uma outra mudança importante que a reforma tributária trouxe é a cobrança do IPVA sobre jatos, helicópteros, iates e jet skis. Eles que não pagavam imposto, né? Quem tem moto, quem tem carro pagava e quem tem esses veículos aí de luxo não pagavam. Isso agora vai ter com essa reforma tributária. Também teve uma mudança sobre a cobrança da herança, né? Do que é colocado em herança. Uma cobrança progressiva. Muitas notícias aí na internet, notícias não, né? Fake news circularam na internet falando que no Brasil agora não teria mais direito de herança. Não, isso não acontece. Continua tendo aquele teto de cobrança sobre herança em 8%, mas o que acontece é que cada estado pode colocar a própria alíquota na cobrança de herança. E agora isso vai ser unificado. E também poderá ser cobrado o imposto sobre bens que estão no exterior, o que não acontece hoje em dia, né? Mas de colocar que o máximo aí da cobrança em herança continua em 8%, o que já tinha antes disso, né? E uma notícia que não é muito boa em relação a essa reforma tributária é que aquelas empresas de streaming de internet, né, colocar nome aí nisso, a Netflix, vai ter um aumento aí da alíquota de cobrança e também vai ter aumento aplicativo de transporte, Uber 99 e de entrega de comidas, o iFood. Então, assim, pode ser que aumente aí para nós consumidores, né? Mas o Ministério da Fazenda disse que a redução do preço da energia elétrica deve compensar esses aumentos. É sempre assim, né? Fala que a redução de um vai afetar em outro, mas é o que aconteceu com a cobrança da bagagem. Né? Se cobrar a bagagem, a passagem vai ficar mais barata. Isso nunca aconteceu, só ficou mais cara e as pessoas continuaram a pagar a bagagem, né? Então vamos ver, alguns serviços devem ficar mais caros, mas a gente só vai conseguir ver o impacto real
da reforma tributária quando ela for colocada na prática, porque não existe um estudo, um documento que fale, não, o imposto vai ficar em tanto por cento e aí vai ser reduzido o preço, né? Mas é uma simplificação, é importante, nosso sistema é bastante burocrático. Eu volto aí no estúdio. Tá certo, Juliana, muito obrigado. Só registrando a participação do senhor Evangelista, ainda sobre a reforma tributária, diz que é tudo de bom, pena que os benefícios vão demorar, segundo a opinião dele. Josiel Menezes, o que esperar dessa reforma tributária? Josiel, os brasileiros estão aguardando que realmente possa ser uma medida boa para o bolso, para o consumidor, enfim. O que esperar dessa reforma aí, Josiel? Bom, lá no Congresso Nacional, nem deputado, nem senador, muitos deles não estão entendendo nada com relação à reforma tributária. Imagina o contribuinte, imagina o consumidor, imagina o povão com relação a essa reforma, porque só saem notícias picadinhas sobre A, B ou C de segmentos e afirmações de que os impostos vão ser reduzidos em números. Mas em receitas, em recursos, me parece que não, viu, Alex? Então, a situação complicada, porque você reduz o número de citações de impostos, mas você não reduz o que o contribuinte vai pagar. Pelo menos é isso que está desenhado. O governo precisaria estar divulgando melhor essa questão de ganhos reais do contribuinte com relação a essas modificações, né? Os estados e municípios já estão chiando. Por quê? Porque vão perder de fato, muitos deles acabam perdendo. O estado igual São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, esses estados acabam ganhando realmente. Mas muitos estados acabam perdendo e os prefeitos também vão ter, sem aquele dinheirinho no caixa de todo mês, vai ter que aguardar muito dinheiro vindo de Brasília, né? Será que isso é bom? Será que não tira a autonomia de estados e municípios? Então, tudo isso ainda não foi definido e o Senado, né, vai ter que mostrar alguma coisa positiva para a população, viu, Alex? Michel Magu, só o tempo dirá se essa reforma é boa ou não para o Brasil? Bom, a reforma num todo, aparentemente, e aí a gente tem que analisar, porque pode haver muitas questões ainda não claras e ao mesmo tempo não definidas com as leis complementares que virão, para a gente poder afirmar se será positivo ou não. Mas nós sabemos que ainda há muitas circunstâncias a serem avaliadas e muitas questões que estão sendo sentidas. Por exemplo, a Bolsa de Valores começa a reagir de forma negativa, as pessoas ainda não entendem o que a reforma é, não está claro o posicionamento, a gente está vendo o setor de serviços se posicionando totalmente contrário a essa reforma, nós vemos também a situação de muitos municípios de perderem receita, começarem a se manifestar e compreender agora o momento. Então a reforma tributária era necessária, é uma questão que de fato vai gerar na sociedade insatisfações. Agora, para o país, será positivo ou não, só o tempo para a gente compreender de fato a magnitude. O que sim fica claro, que estados como Goiás perdem, estados como São Paulo ganham. Não podemos esquecer isso. E ao mesmo tempo o fortalecimento do governo federal, a criação de um recurso único gerido para o governo dar a possibilidade de uma forma discriminada, de uma forma pessoal até do próprio governo federal controlar uma grande parcela dos recursos. O que a gente tem que destacar é que não tudo vale e que o pragmatismo político que o governo federal está fazendo para aprovar a reforma com a liberação de emendas é preocupante. É dizer, eu pago o congressista para passar a reforma da forma que eu quero e ninguém está questionando isso. A liberação das verbas na semana passada para os congressistas foi surreal.